Aqui estou para entrar em oração, desprezado e sem amor, precisando do Senhor. Ó meu Senhor, vem depressa me ajudar. Tanta dor em minha alma, quero a Ti apresentar. Sou um pequeno grão de areia, sou ninguém na multidão, procurando achar saída. Só em Ti eu deposito minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Aqui estou para entrar em oração, desprezado e sem amor, precisando do Senhor. Depressa me ajudar. Tanta dor em minha alma, quero a Ti apresentar. Aleluia. Sou um pequeno grão de areia, sou ninguém na multidão, procurando achar saída. Só em Ti eu deposito minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, glória a Deus, pois em Ti oração. Às vezes a gente tem que fazer essa oração. Que lindo. Pai, me ajuda a ministrar a Tua palavra nesta noite, para que eu possa realizar a Tua obra. E eu sei, Senhor, que sem o Teu Espírito Santo é impossível alcançar as vidas e os corações aqui presentes.
eu já te agradeço pela fé, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Sei o que está acontecendo. Estava tão bem. Tá bom assim. Alguma coisa aqui que está frouxo. Eu acho que essa caixa. Eu não vou conseguir pregar com esse barulho aqui. Alguém dê um jeito aqui, por favor. Ok. Aqui também. 1, 2, 3. Agora sim. Beleza. Obrigado. Há um texto da palavra de Deus. Gênesis 17, 1. Vem comigo aqui. Eu quero começar a falar sobre este tema. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Vou repetir. Quando Abraão já estava com 99 anos, você pode achar que Deus já falou tudo com você. E eu estou dizendo aqui, Deus falou com Abraão com 99 anos. Ainda tinha planos para ele. Apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Amém. Irmãos, quando nós perdemos a comunhão com Deus, quando uma pessoa perde a comunhão com Deus, ela perde também as motivações da sua vida espiritual. Motivação para orar, motivação para vir aos cultos, motivação para estudar as Escrituras, motivação até para sonhar. Porque uma das coisas que nós aprendemos sobre a presença de Deus é que a presença de Deus nos inspira. A presença de Deus oxigena a nossa mente, os nossos pensamentos e traz as motivações todas que nós precisamos. O problema é que quando você deixa de buscar essa presença de Deus, pastor, Deus não está presente em todo lugar, como é que eu posso deixar de andar na presença de Deus se Deus está em todo lugar? Deus está em todo lugar, mas nem sempre você está em comunhão com Ele. É disso que eu estou tratando. Eu estou tratando da sua comunhão com Deus. Não que Deus esteja ou não esteja, porque Ele está presente. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Estamos tratando aqui da questão de você andar na presença de Deus, de você ter essa consciência. Tem pessoas que às vezes desligam o botão, termina o culto domingo à noite ou domingo pela manhã e esquece durante a semana todo o seu relacionamento com Deus. Né? É igual aquela história do rapaz que foi para o serviço militar e alguém perguntou para ele assim: puxa, deve ter sido difícil lá no serviço militar para você. Ele disse: não, foi fácil. Mas foi fácil. A pessoa sabia que ele era cristão, sabia que ele como cristão tinha que dar um testemunho e por isso estava dizendo para ele: deve ter sido fácil. E ele disse: não, difícil não, foi fácil. Mas por que foi fácil? Eu não disse para ninguém que era crente. Então ele fez o que todo mundo fez, falou o que todo mundo falou, e ninguém nunca soube, e ele nunca teve que prestar contas do seu testemunho, da sua vida de fé.
É fácil ser crente assim. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos neste mundo e declaramos que somos filhos de Deus e que temos uma aliança com Deus, o mundo tem uma expectativa sobre a sua vida, de que deste vaso de barro que é você, saia um perfume agradável de Cristo. As pessoas têm uma expectativa que você que vem à igreja todos os domingos, que está na casa de Deus sempre, tenha alguns aspectos da sua vida transformado. E que comece a aparecer e a brotar na sua vida algumas referências dessa presença de Deus. Então, o problema é que quando a gente está sem essa comunhão, essa intimidade com Deus, nós começamos a buscar soluções que não foram planejadas por Deus. Começamos a achar que o melhor para a minha vida é isso, o melhor para a minha vida é aquilo outro, o melhor para a minha vida é aquilo outro. Há um texto na palavra de Deus que fala sobre esse período na vida de Davi. Você conhece a vida de Davi, sabe quem é Davi. E Davi foi um homem que Deus chamou, só que entre o chamado de Davi e ele assumir o trono, levaram anos. E nesse período ele passou por uma grande perseguição do seu precursor, o rei Saul, que queria matá-lo de qualquer maneira. Então, há uma situação que eu quero aqui retratar para mostrar para você que algumas pessoas, quando estão enfrentando problemas, elas caminham na direção contrária. Ao invés dela caminhar para buscar a presença de Deus, ela caminha para sair fora da presença de Deus, achando que pode solucionar. Abra sua Bíblia aqui com 1 Samuel, capítulo 27 comigo. Nós vamos ver uma narrativa aqui muito interessante sobre Davi. 1 Samuel, capítulo 27, em que ele estava cansado de sofrer perseguição, estava cansado de não ter uma solução da parte de Deus, e ele começou a pensar uma maneira de sair daquela situação. E olha só onde vai parar isso. 1 Samuel capítulo 27, versículo 1, diz assim: disse porém Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de quem? Ele estava cansado, se escondendo nas montes, nas montanhas, Saul querendo matar ele, colocando a cabeça dele a prêmio. Ele já tinha sido ungido rei, mas não assumia porque ele respeitava ainda o outro enquanto estava vivo. Então, nada há pois melhor para mim, ó a conclusão que ele chegou, nada há pois melhor para mim do que fugir para a terra da onde? Ele achou que a solução era ir para a terra do inimigo. Há pessoas que quando estão debaixo de pressão, que acham, eu estou na igreja, eu estou passando por lutas, estou passando por problema, vou voltar para o mundo, vai voltar para a terra do inimigo. E isso ocorreu com Davi. Não, vou para a terra dos filisteus, porque lá Saul não vai poder entrar, não tem jurisdição, não tem poder, é outro país, vou fugir para lá. Fugir para onde? Para os inimigos. E há pessoas que dizem assim, puxa, eu estou enfrentando tanto problema na igreja, que eu vou voltar para o mundo, ou eu vou para o mundo, ou vou buscar a solução no mundo. E continuando aqui a leitura, para que Saul perca de toda a esperança, e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei o quê? Ele queria se livrar de um problema. Esse problema chamava-se a perseguição de Saul. E ele achou que o melhor caminho era ir para a terra dos filisteus, que eram os inimigos deles. Versículo 2. Dispôs-se Davi, e com 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com sua família. Davi com
ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me um lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Muito bem. Muitas vezes o medo do futuro leva uma pessoa a buscar soluções óbvias e humanas. Ele começou a pensar assim: vai que um dia desse, uma dessas tentativas de Saul, ele consegue me alcançar e me matar. Medo entrou no coração dele. Só que Davi esqueceu de uma coisa, irmãos: que uma pessoa que deixa de andar na presença de Deus começa a esquecer que tem uma aliança com um Deus vivo, que diz que a terra, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra... Mas quando você deixa de andar na presença de Deus, de ter comunhão com Deus, de ter o seu momento devocional, de ter o seu momento de leitura bíblica, que é o momento que você tira para estar conscientemente na presença de Deus, quando você começa a desprezar isto, começa a abrir brecha para aquelas possibilidades. Será que não vai me acontecer isso? Será que não vai me acontecer aquilo? O medo entra por essas vias. E isso aconteceu com Davi. Estava cansado e achou isso. O medo faz a pessoa esquecer quem ela é para com o Senhor, porque não está andando na presença de Deus. Andar na presença de Deus todo dia vem a lembrança de quem você é. A Bíblia diz que você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que você é um salvo em Jesus Cristo. Que 1000 cairão à tua direita, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não. A Bíblia diz tantas coisas a seu respeito. E que você deixando de andar na presença de Deus, parece que uma amnésia espiritual vai tomando conta e o medo vai chegando. Davi se torna guia do seu próprio nariz e começa a tomar decisões que Deus não participa. E nós sabemos que o coração do homem é o quê? Enganoso. Se você for seguir o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos, você vai acabar numa situação como ele acabou. E no primeiro momento, interessante, Davi estava contente, porque parece que deu certo. Ele disse assim: puxa, eu fui lá para Ziclag, Saul disse, bom, eu não posso perseguir ele lá, desistiu de segui-lo, e Davi estava contente. A impressão que dava é que Deus estava naquela solução. A gente às vezes pensa que Deus está em algumas soluções que são nossas. E ele disse, poxa, afinal, Saul me deixou em paz. Mas isso não era verdade, irmãos. É que muitas vezes o pecado no primeiro momento é doce, é agradável e faz bem à nossa carne. Então a gente acha que, se eu estou bem, se eu estou me sentindo bem, se eu estou me sentindo bem, isso é de Deus. Uma vez, eu aconselhando há muitos anos atrás, uma pessoa no gabinete, e a pessoa estava se envolvendo com uma outra, e ela casada, e eu disse para ela assim, minha irmã, isso é pecado, isso vai destruir a sua vida. Ah, pastor, isso não pode ser pecado, isso deve ser de Deus, eu estou me sentindo muito bem. Carne fresca faz bem.
Aquele momento de paixão, de emoção, parece maravilhoso. É o fruto do pecado. O pecado é assim mesmo, no momento, primeiro momento. Depois, ele vai matando, as consequências dele são terríveis. O coração pode nos levar ao engano de depender do mundo, de depender das nossas forças. Davi, na verdade, ele entra num atoleiro na sua vida de mentiras. Porque se você continuar lendo aqui, você vai perceber no capítulo 8 até versículo 11, olha só como é que ele tinha que viver para não sofrer a perseguição de Saul. Olha só, versículo 8. Subia Davi com seus homens e dava contra os Gesuritas e Gersitas e os Amalequitas e os Vascaístas. Minha sogra está procurando até agora os vascaístas. Não tem. Isso aqui eu acrescentei. Porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Você já localizou aí no mapa, não já? É ruim, né? Eu estou falando os nomes para você entender que ele estava numa região próxima de Israel, mas que não fazia parte. Versículo 9, Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes e voltava e vinha a Aquis, que era onde ele tinha a obediência, o rei Aquis, e perguntando a Aquis, contra quem deste hoje? Davi, quem você derrotou hoje? Davi respondia, contra o sul de Judá e o sul de Gerasmelitas e o sul dos pequeneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denuncie dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis, que era o rei, confiava em Davi, dizendo, fez ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Ah, que bom. Parecia tranquilo. Só que esta situação aqui, irmãos, nada que é construído em cima da mentira. Ouça, nada que é construído em cima da mentira resiste ao tempo. A verdade com o tempo se fortalece, a mentira vai se desfazendo. Tudo que é construído em cima de mentira não resiste ao tempo. E isso aqui também não existiu. Davi tomou uma decisão, foi, e aí nós temos que ter coragem de lidar com a verdade. Às vezes eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de lidar com outras, porque elas não querem ouvir a verdade. Elas preferem ouvir algo que as iluda. E eu aprendi que os relacionamentos, a vida como um todo, ela só pode ser construída em cima de verdade. E às vezes a verdade no primeiro momento dói, não é boa de ver, mas ouça, ela é fundamento para se construir coisas com alicerce. E muitas vezes achamos que uma certa situação pode perdurar muito tempo, mas não é assim que acontece. Davi vivia uma vida de duplicidade. Davi vivia uma vida de duplicidade. Ele, para o rei, era uma coisa, e na verdade ele fazia outra. Ele estava na terra dos filisteus, enganando aquele rei e fazendo coisas diferentes. Davi estava minguando a sua espiritualidade durante aquele quase ano e meio. Ele foi definhando, porque ele não estava fazendo algo que vinha da presença de Deus, ele estava fazendo algo que vinha tão somente da sua vontade. Achamos que Deus aprova tudo que realizamos, desde que não seja perseguido. Ô pastor, vou dizer uma coisa para você, hein? Cuidado que o diabo também abre portas.
E às vezes você acha que é algo bom, que, isso aqui é de Deus. Confira com a palavra de Deus. Leve a presença de Deus. Porque na presença de Deus você encontra a verdade. Na presença de Deus você encontra direção. Na presença de Deus você encontra alegria. O resultado de certas escolhas, quando nós nos afastamos da presença de Deus, aparecem mais tarde. A proteção que Davi buscava no meio do inimigo, levou Davi a ver sua família a ser atingida. Se você ler comigo aqui, no capítulo 30, olha só o que aconteceu. A família que ele queria proteger, acabou sendo a vítima daquela decisão fora da presença de Deus. 1 Samuel capítulo 30, vem aqui comigo, você vai ver o que aconteceu com a família dele. A partir do versículo de número 4. Vamos ver do versículo, não consigo ler sem ler o contexto, é importante. Capítulo 30, versículo 1 em diante. Todos comigo? Amém? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e a esta ferido e queimado, tinha levado cativa quem? As mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, então somente os levaram consigo e foram o quê? Você vê que o inimigo dele foi mais piedoso do que ele. Porque ele, quando dava em cima dos outros arraiais lá, ele não deixava ninguém para contar a história. Mas Deus, mesmo quando a gente está lá no fundo do poço, o amor dele e a misericórdia dele nos alcança. Mas a gente pode evitar muitas dores, irmãos. Não precisa chegar ao fundo do poço. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas, o quê? Levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e fizeram o quê? Choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou aonde? Ele voltou à presença de Deus e teve o seu coração, a sua fé, o seu propósito reanimado. Irmãos, quando Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Ele estava dizendo assim, tudo que você precisa, tudo que você sonha, segundo o meu propósito, você vai alcançar permanecendo na minha presença. Eu não preciso ir ao mundo para buscar solução para a minha vida. Eu não preciso abandonar a casa de Deus para buscar solução na minha vida. Porque a solução da sua vida está em andar na presença do Senhor. Ele espera que você entenda isso. Ziclag, saqueada, e se você continuar lendo, Deus, com amor e misericórdia, devolve a Davi a sua família. E se você for até o capítulo 31, você vai ver que Deus já tinha providenciado a morte de Saul para que ele assumisse o reino. Se ele tivesse esperado, ele teria poupado a sua família e ele mesmo de tanta dor. Às vezes nós cometemos esses erros de querer antecipar aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero dizer a você nesta noite muito especial, muito dos nossos cansaços, muito das nossas preocupações,
Muito da nossa angústia, dos nossos medos, está pelo fato de não andarmos na presença de Deus. Porque na presença de Deus há segurança. Pensa você que, como você, eu não enfrento lutas, como todo mundo, todos nós enfrentamos. Mas quando eu penso que eu sirvo ao Deus vivo, e que Ele me chamou, e que Ele me escolheu, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que te chamou. Você não é obra do acaso nem da sua vontade, foi Deus que antes da fundação do mundo chamou você, preparou você. Ele não força você, mas Ele está dizendo para você, se você está aqui, se você me conheceu, foi porque eu quis. Anda na minha presença. Muitos dos nossos problemas conjugais estão ligados à falta da presença de Deus. Eu duvido que um casal que ora, irmãos, um casal que tem uma vida de comunhão com Deus, não é um casal religioso, não. Duas coisas diferentes. Eu estou falando aqui de presença de Deus, está além de ter carteirinha de crente, membro de igreja, andar com Bíblia debaixo do braço e dar a paz do Senhor. Estou falando disso não. Eu estou falando de uma pessoa que cultiva a presença de Deus. Porque a religião evangélica não salva ninguém. Quem salva é Jesus. A igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. A igreja é a comunhão daqueles que estão caminhando para a eternidade com Cristo, amém? Mas a igreja não salva, quem salva é Jesus. Então o seu elo de ligação primeiro é a comunhão com Deus. Mas quando um casal já perdeu a comunhão, deixou de andar na presença de Deus, aí começam os problemas a se multiplicar, tudo é problema. A gente cantava antigamente um hino que dizia assim, onde há amor, as noites e dias serão. Onde há amor, tudo tem solução. E Ele está aonde há amor. Mas aonde não há amor, tudo é problema. Um copo d'água é problema. Às vezes guarda um pedaço de torta na geladeira, o outro vai lá, eu sei que aqui não acontece, acontece só na igreja do vizinho. Aí vai lá o outro e come o pedaço da torta que foi guardada. Quando tem amor, diz assim, você comeu, que bênção. Me lembrei da dona Redonda, da Saramandaia. O seu encolheu dizendo, come benzinho. Tudo é felicidade. Era seu? Deixa pra lá. Quero ver você feliz. Mas quando não há amor, quem mandou você pegar? Né? Nessa casa ninguém me respeita. Eu sou o chefe dessa casa. Eu sou para botar pão aqui dentro. Aqui não tem ninguém que diga isso. Porque todos aqui já estão no céu. É ruim, hein? Gente, às vezes estamos com problemas no trabalho por falta de andar na presença de Deus. A Bíblia diz, anda na minha presença e ser perfeito. Aí lá no trabalho, você não invoca o Senhor. Eu tenho ensinado algumas pessoas, quando chegar no seu ambiente de trabalho, botar o pé lá, se tiver possibilidade, faz uma oração. Consagra o teu dia a Deus. Consagra aquele lugar. Peça ao Senhor para acampar com os anjos. Porque, irmãos, se uma coisa que o capeta nunca faz é dormir. Ele sempre está pronto para levantar uma situação, para roubar a sua alegria, para roubar a tua paz, para roubar. E você tem que estar atento. Anda na presença de Deus. Como? Invoca o teu Deus ali naquele lugar. Posso afirmar que quando andamos na presença de Deus, as coisas começam a ser aperfeiçoadas. Aprenda algumas chaves de sabedoria sobre andar na presença de Deus. Primeiro, se o inimigo roubar a tua alegria, ele rouba a tua força. Então ele vai trabalhar para que você se desligue da presença de Deus e daqui a pouco ele traz um aborrecimento. É um familiar, é um problema no trabalho, é isso e aquilo.
Olha, quer ver uma coisa que mata o diabo? É quando alguém chega com uma notícia ruim para você e diz assim, olha, está faltando isso, ou não pôde se fazer aquilo, ou aquilo não deu certo. Aí você vira para aquela pessoa, sem querer ofendê-la, nem nada, mas diz assim, sabe que eu vou dizer uma coisa para você, o quê? Mas é o diabo que está escutando. Você está falando para a pessoa, mas é o diabo que está escutando. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. E você fala assim, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele já começa... A pessoa não está nem sabendo, mas o inimigo começa a ficar desapontado. Quando a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, não significa que tudo é bom. Às vezes coisas que num primeiro momento parecem ruim, vai contribuir lá na frente para o seu bem. E Deus sabe disso. Deus está construindo esse novo homem que nasceu num dia que você entregou sua vida a Cristo. Ele está fazendo essa nova criatura crescer e desenvolver. Diga glória a Deus. Então, há projetos de Deus que nem sempre no primeiro momento parece muito agradável. Então, não se deixe roubar, ser saqueado pela alegria. Diga glória a Deus. Satanás sempre ataca as pessoas que estão na frente para receber promessas. Você sabe quando ele começa a perceber que você está fervoroso, que você está crendo num negócio, ele corre por trás e cria um clima aqui para tentar desestabilizar você que ainda está aqui. E ele está tentando fazer alguma coisa para roubar a sua fé, roubar a sua alegria e você desmorecer. Porque, ouça, ele é um espírito. Satanás é um espírito. E no mundo espiritual ele percebe, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Mas ele tem um faro espiritual para perceber quando uma pessoa está inalando fé. Lembra quando Jesus sentiu que dele saiu virtude, quando aquela mulher tocou na orla do vestido dela? Ninguém viu nada, mas Jesus sentiu no mundo espiritual que estava saindo virtude dele porque aquela pessoa estava com fé. Quando você começa a ter comunhão com Deus, eu falei aqui esta manhã, o irmão foi curado de câncer. E logo que ele veio para cá, eu disse assim, olha, esse homem vai ser curado. Por quê? Eu sinto fé saindo dele. Não me explique como. Pastor, só viu uma fumacinha subindo na cabeça dele? Não. É um perceber espiritual isto. Satanás também, ele percebe que alguma coisa está dando certo, que você está crendo na palavra de Deus, que você está se posicionando na palavra de Deus, e ele tenta roubar isso, tirando você do foco. Então, a luta é a prova que o inimigo discerniu o seu futuro. Não fique triste, fique alegre, porque ele está anunciando que você vai ser vencedor. Satanás sempre vai tentar entrar na sua vida através de alguém perto de você. Satanás não ocupa copo, nem jarra, nem planta. Ele sopra na mente das pessoas que estão à sua volta, às vezes palavras que as pessoas falam, coitadas, nem sabem o que estão falando. Mas aquela palavra vai e atinge o teu espírito e causa desânimo, te bota para baixo. E você tem que estar atento a isso. A Bíblia diz, vigiai. Vigiai o quê? Vigiai com as palavras que você está assimilando, com as palavras que estão sendo jogadas para cima de você, para desanimar, para te entristecer, para te colocar para baixo. E eu vou te ensinar este segredo. Quando ele te atacar com força, transforme esse ataque nele em alegria. Como, pastor? Como é que eu transformo o ataque do inimigo numa alegria que vai me fortalecer? Suba ao monte da glória de Deus. Sabe qual é o monte da glória de Deus? Entra na presença do Senhor. Busque a presença de Deus. Quando você sair da presença de Deus, cheios da presença de Deus, aquele problema que parecia um monstro para você, vai estar desse tamanho,
porque a sua fé está maior do que aquele problema. A tua confiança em Deus vai estar maior do que aquele problema. Confie na instrução que a palavra de Deus lhe dá. Saiba que essa palavra não falha, irmão. Isso aqui não é palavra de homem. Isso aqui não é coisa de homem. Isso aqui é coisa do eterno Deus, do Senhor, Criador dos céus e da terra. Esta palavra existe já há milhares de anos. Se isso fosse mentira, não tinha chegado em 2013. Há palavras aqui do Velho Testamento que tem 6.000 anos de existência. No Novo Testamento, 2.000 anos. Palavras que se cumprem todos os dias na face da terra para aqueles que creem. E quem anda na presença de Deus, usufrui dessas coisas. Você tem que confiar na instrução da palavra de Deus. Busque o reino em primeiro lugar. Busque a presença de Deus em primeiro lugar. E sabe de uma coisa? As demais coisas vos serão acrescentadas. Pare de fazer algo que não está produzindo, a presença de Deus. Às vezes nós gastamos tempo. Eu gosto de muitas coisas. Mas às vezes a gente gasta tempo demasiado em coisas que não estão produzindo nada na nossa vida. Que não está acrescentando nada. Aquilo que não está acrescentando nada, tenha a coragem de dizer, não, eu não vou mais fazer isso. Busque a presença do seu melhor amigo. Você sabe quem é o seu melhor amigo aqui na terra? Sabe quem é o seu melhor amigo? Quem é o seu melhor amigo aqui na terra? É o Espírito Santo, é Ele que testifica de Jesus. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Vos enviarei o quê? Consolador, o Espírito da verdade. E Ele estará convosco. A presença de Deus hoje implica essa comunhão com o Espírito Santo. Se você ignorar a voz do Espírito Santo, você programa uma tragédia, assim como Davi programou uma tragédia, a tragédia de Ziklag. Não faça isso, não permita isso. Eu quero dizer a você que você terá uma grande vida, se tiver uma vida na presença de Deus. E fica aí o conselho que o Senhor deu a Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e as coisas vão se aperfeiçoar. Anda na minha presença e as coisas vão melhorar. Eu quero ficar de pé junto com vocês e orar nesta noite. Olha, vou dar uma palavra profética aqui. Você vai sentir o Espírito Santo te chamar para orar. Você vai sentir um desejo de orar. Isso não vem de ti. Naturalmente nós não queremos orar, irmão. Mas quando você sentir esse desejo, saiba que é Deus que está promovendo isso pelo Espírito Santo. Ore. Ore, porque na hora que você começar a orar, abrir a sua boca, Ele vai trazer à sua mente as coisas que você deve orar. E você vai ver como é diferente. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é uma espada que corta para dois lados, e pedir, Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, com esta situação de Davi, que tentou solucionar problemas, saindo fora do teu plano, seguindo a vontade dele. Ó Deus, que nós possamos estar alertados esta noite, em nome de Jesus, para uma verdade. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Precisamos andar na tua presença, para que possamos, Senhor, ser aperfeiçoados, para que não percamos a nossa paz, para que não percamos a nossa alegria, para que o nosso ânimo seja renovado. A tua presença faz tudo isso em nós, Pai. Quebra todas as barreiras que estão impedindo, Senhor, de buscar esta presença. E move, Senhor, o teu Espírito Santo dentro de nós, para entender a tua palavra. Diga assim, Senhor Jesus, traz revelação da tua palavra, enquanto eu medito nela, Senhor.
Senhor, me traz, Senhor, a tua paz, Senhor. Não permita que o medo tome conta do meu coração. Diga: Jesus, eu não quero voltar para o mundo. Diga: Senhor, eu não quero voltar para o meio dos meus inimigos. Eu não quero ceder, Senhor, às propostas do inimigo. Diga: Jesus, esta noite, eu rejeito as propostas do inimigo e vou andar na tua presença, Senhor. Porque contigo eu sou mais que vencedor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém e amém. Antes de nós sairmos e darmos a bênção final, algum recado da cantina? Não? Tem lanche? Tem janta também? Não, né? Ok. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos em paz.